Bem-vindo, sétimo ano, a mais uma aula virtual, certo? Para não fugirmos da nossa rotina, iniciamos a videoaula. Busca um local silencioso, de preferência com a utilização dos fones de ouvido, para que isso facilite a sua concentração durante o momento que você esteja assistindo a nossa videoaula. Olha só, galera, para iniciarmos a nossa aula de hoje, observe essa primeira imagem. Então a gente observa aí um quarto, aparentemente, né, um quarto bastante desorganizado, tudo fora do lugar, gavetas abertas, roupas no chão. Então, nesse lugar ficaria bem complicado de encontrarmos algum objeto, né? Por conta da desorganização do ambiente. Observe esse outro, bem organizado, bem harmonioso, com certeza. Qualquer objeto que eu quisesse procurar nesse local, por ele estar bem organizado, seria muito mais simples. Agora observa os dois. Jean, não estou entendendo. O assunto da aula de hoje é organização do meu quarto? Fica a dica, viu, turma? Observa aí em qual desses ambientes vocês se sentiriam mais agradáveis. Mas é brincadeira, turma. O assunto da aula de hoje não é organizar o nosso quarto, não. O que seria muito bom. Mas o assunto da nossa aula de hoje é o seguinte: seres vivos, classificação e nomenclatura, referente ao capítulo 6, que está aí nas páginas 80 e a 87. Lembrando, o melhor amigo de vocês durante as nossas videoaulas é o livro e o caderno. O livro para que você possa acompanhar os assuntos explicados dentro do material de vocês e o caderno para vocês fazerem as anotações, as dúvidas, para que possamos aí na nossa sala virtual tirar essas dúvidas. Lembra que às sextas-feiras é o dia da entrega das atividades, todas as sextas-feiras é o dia mais indicado para que vocês entreguem as atividades e realizem o nosso tira-dúvida, ok? Então, turma, vamos dar aí continuidade. Então, vamos lá. Classificação dos seres vivos. A sistemática é a ciência dedicada a inventar e descrever a biodiversidade. Jean, o que significa aí biodiversidade? Bio significa vida. Diversidade vem de diverso. Então, a palavra biodiversidade vai estar relacionado à diversidade dos seres vivos, né? O nosso país, por exemplo, tem uma diversidade de animais muito grande. E compreender as relações filogenéticas entre os organismos. A sistemática inclui a taxonomia, ciência da descoberta, descrição e classificação das espécies e grupos de espécies com suas normas e princípios, e também a filogenia, relações evolutivas entre os organismos. Em geral, podemos dizer que a sistemática compreende a classificação dos diversos organismos vivos. Em biologia, os sistematas são os cientistas que classificam as espécies em outros táxons, ou seja, em grupos, a fim de definir o modo como eles se relacionam evolutivamente. O objetivo da classificação dos seres vivos, chamada taxonomia, foi inicialmente o de organizar as plantas e animais conhecidos em categorias que pudessem ser referidas. Posteriormente, a classificação passou a respeitar as relações evolutivas entre os organismos, organização mais natural do que a baseada apenas nas características externas. Então a gente observa aí que quando surgiu essa ideia de classificar os seres, eles levavam muito em conta as características externas dos animais, né? O que era visível. Posteriormente também começou a utilizar como critério de classificação as relações evolutivas entre as espécies, entre os grupos de animais. O primeiro sistema de classificação foi o de Aristóteles, no século IV a.C.,
que ordenou os animais pelo tipo de reprodução e por terem ou não sangue vermelho. Olha como era aí uma classificação muito superficial, né? Eles levavam muito critérios visíveis, características visíveis dos seres. Já o seu discípulo, Teofrasto, classificou as plantas por seu uso e por sua forma de cultivo. Então era algo muito superficial. Haviam poucos critérios que eram utilizados para que essa classificação realmente fosse realizada. De acordo com a classificação atual, com a classificação vigente, as espécies descritas são agrupadas em gêneros. Os gêneros são reunidos. Se tiverem algumas características em comum, formam uma família. Família, por sua vez, são agrupadas em uma ordem. Ordens são reunidas em uma classe. Classe de seres vivos são reunidas em filos. E os filos são, finalmente, componentes de algum dos 5 reinos. Que reinos são esses? Reino esses que serão estudados por nós, ok? Sétimo ano. Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae e Reino Animalia. Temos aí um esquemazinho, né? Pelos slides anteriores, nós vimos aí muitas informações, mas existe um bizu para que a gente, não é decorar, mas é que a gente possa facilitar aí a nossa linha de raciocínio, que é o seguinte, é o reficofage. Re, reino, fi, filo, o C, classe, o O, ordem, o Fá, família, o G, gênero e o E, espécie. Então é um bizuzinho, tá, turma? Do reficofage. Agora vamos aí especificar melhor, detalhar um pouco melhor o que seriam espécies. Espécie é um conjunto de organismos semelhantes, de seres semelhantes entre si, capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. Um exemplo que a gente poderia citar aí, sétimo ano, seria o cavalo e a égua. Eles cruzam-se, eles terão descendentes e esses descendentes serão férteis, ou seja, poderão gerar outros descendentes. Então, nós podemos afirmar que o cavalo e a égua fazem parte da mesma espécie. E aí, o próximo slide é justamente o que eu expliquei anteriormente, né? Espécies mais aparentadas, ou seja, mais parecidas entre si, acabam formando o que nós chamamos de gênero. Então, nós temos aí o gato e o leão. Eles fazem parte do mesmo gênero. Eles apresentam aí, eles são de espécies diferentes, que isso fique bem claro, mas eles apresentam características em comum. Então, espécies diferentes com características comuns formam um gênero. E aí, só para a gente reforçar o que foi falado anteriormente, gêneros semelhantes determinam as famílias determinam as ordens dão origem às classes, as classes darão origem aos filos, e os filos finalmente determinarão os reinos. Os reinos, turma, são 5, como nós já falamos anteriormente. Esses reinos eles serão estudados em aulas futuras, ok? Então, nós temos aí um esquemazinho dos 5 reinos e dos animais que estão aí classificados dentro de cada um deles. Vamos aí falar um pouquinho sobre cada um desses 5 reinos. O reino Monera é formado por seres unicelulares, que nós já sabemos que são seres formados por apenas uma única célula. Essas células são procariontes, nós já sabemos que células procariontes é aquele tipo de célula mais simples, né, sem um núcleo organizado, ou seja, sem um núcleo delimitado pela carioteca. Animais pertencentes a esse reino são as bactérias, as algas cianofícias ou cianobactérias, ou mais conhecidas como algas azuis. E, diga-se de passagem, esse último grupo que eu citei, esse último animal que eu citei, esse último ser que eu citei, eles foram considerados aí por muito tempo como vegetais primitivos, mas isso era uma classificação errônea. Reino protista são seres unicelulares formados por uma única célula, mas eles já são eucariontes, ou seja, essas células já possuem um núcleo individualizado.
não está aí com o material genético disperso no citoplasma. Apresentam características animais e vegetais, e eles são representados aí por protozoários. Podemos citar como exemplo as amebas e o tripanossoma, aí, né, que é o causador da doença de Chagas. Reino fungi são seres eucariontes, uni- ou pluricelulares. Teremos aí seres pertencentes a esse grupo que tanto podem ser formados por uma única célula ou por várias células. Eles já foram também erroneamente classificados como vegetais, mas eles foram retirados do grupo dos vegetais e ganharam um grupo próprio por não apresentarem clorofila e, consequentemente, não serem seres autótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Característica aí que é impossível de agrupá-lo junto aos vegetais. Podemos citar como exemplo desse grupo de seres pertencentes a esse grupo as leveduras, o mofo e o cogumelo. Reino plantae ou metáfita são os vegetais desde as algas verdes até as plantas superiores. Caracterizam-se por ter células revestidas por uma membrana de celulose, que nós chamamos de parede celular. São seres autótrofos capazes de produzir o próprio alimento e já temos aí cerca de 400 mil espécies de vegetais. Reino animalia ou metazoa são organismos multicelulares heterotrófos, ou seja, não produzem o próprio alimento, pois são aclorofilados, ou seja, não possuem clorofila. E aí, pertencentes a esse grupo estão desde as esponjas do mar até nós, seres humanos. Olha só, turma. Domínio é uma classe mais recente, certo? E o domínio é formado por conjunto de reinos, certo? Vários reinos distintos fazem parte de um domínio. E o domínio são 3: Arquea, bactéria, e Eucária. Os 2 primeiros citados são procariontes e o último citado, no caso os eucárias, são eucariontes. Então nós, seres humanos, pertencemos aí ao domínio dos eucária. Agora vamos para a nomenclatura dos seres vivos. Por que é tão importante os animais terem aí o tal do nome científico? A gente vai compreender melhor no decorrer dos próximos slides. Então, olha só. Então, sabemos que existe uma infinidade de seres vivos no nosso planeta, que é aquela biodiversidade que eu falei no início da nossa aula. E aí, dependendo da região onde o animal se localiza, ele vai receber um nome popular. Ou seja, para cada região, nós teríamos um nome diferente para uma determinada espécie. Então, pense como seria impossível todos os pesquisadores do mundo trocar informações a respeito de um determinado animal. Ficaria muito complexo isso, ficaria muito complicado, porque nós não teríamos uma linguagem universal. Então, pensando nisso, Carl von Linné, também conhecido como Linneu aqui por nós brasileiros, apresentou em 1735 um livro chamado Sistema Natural, onde propôs uma forma de classificação para os seres vivos, bem como regras para a nomenclatura biológica. As regras propostas por Linneu fizeram com que ocorresse uma padronização na escrita dos nomes das espécies a fim de evitar confusões ao falarmos de um organismo para pessoas de diferentes regiões. Que regras são essas? Primeira regra: o nome das espécies deverá ser escrito em latim. Segunda regra: serão sempre 2 palavras, na qual a primeira indica o gênero e a segunda, ao unir-se à primeira, vai indicar a espécie. Terceira regra: o gênero sempre será escrito com letra inicial maiúscula. Quarta regra: a segunda palavra sempre será escrita com letra inicial minúscula. Quinta regra: ambas palavras deverão ser sempre destacadas no texto, seja por negrito, sublinhado ou itálico. Sexta e última regra: caso o nome da espécie, que é a segunda palavra, faça referência a alguém, faça homenagem a alguém, ela também poderá ser escrita com inicial maiúscula. Como exemplo, aí nós podemos citar
Trypanosoma cruzi. Esse cruzi aí está em maiúsculo para homenagear a pessoa aí que nomeou, que identificou aí a doença causada por esse ser. Então, turma, chegamos aí ao final dessa nossa aula. Essa nossa aula foi um pouco mais curta, porque o capítulo 6 ele realmente é muito curtinho, ele é muito sucinto, ele é bem simples, ele é bem objetivo. A atividade que será realizada por vocês está nas páginas 85 e 87. Então, mais uma vez, frisando, vocês vão me enviar a resposta dessas atividades por meio da nossa sala virtual. Toda sexta-feira, turma, entre em contato comigo por meio dessa sala virtual para que a gente possa tirar as dúvidas, e o gabarito das atividades também vão ser postados lá. Então, turma, até a nossa próxima aula e boa atividade!